uma camisa listada e saiu por aí. E em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Interessante que esse filme eu fiz no início dos anos 80 e eu conheci os personagens do filme porque eu tinha feito um outro filme num bar com choro e tudo na Penha, o título do filme, que é na Penha Circular. E aí eles me disseram que saíam no carnaval, que eles tinham um bloco, que era, como é que chamava o bloco? Eu acho que eram as Piranhas da Penha Circular. Eu sou piranha, ninguém vai me segurar. Piranha, ninguém vai me segurar. Voltei com força, vou abafar. Eu sou piranha, ninguém vai me segurar. Então, eu achei interessante, eu falei, então eu quero gravar, eu quero fazer um filme sobre vocês e o bloco. Foi sim. Mas o interessante do filme é que como é que eles têm uma liberdade tão grande de serem mulheres. Porque, no fundo, como o ser humano tem essa curiosidade de ser dos dois sexos, no fundo, entende? Os homens têm muito mais liberdade do que as mulheres para expressar isso. E, no fundo, foi isso que me interessou. Essa liberdade deles, né, faz com que a gente reflita que, na verdade, nós temos esses dois componentes dentro de nós, todos nós. E o interessante é eles quererem afirmar que as mulheres deles concordavam com a atitude deles, né? E eu gosto de ver o pessoal reunido, sabe? E ele fica muito feliz com isso. Eu gosto quando chega o carnaval. Que ele vai se vestir de mulher, vai se pintar, vai ficar arrumado. Ele fica feliz e eu fico também. Então, que eles não eram piranhas de verdade, eles eram só no carnaval. Aí foi muito interessante que ele virou o título do filme, Só no Carnaval. Vestiu uma camisa listada e saiu por aí. E em vez de tomar chá com torrada. Interessante essa pergunta, porque aqui nós, na Zona Sul, a gente tem a banda de Ipanema. E aí eu sempre me impressionei muito que eu ia muito para o carnaval, até nas escolas de samba e tudo. E a banda de Ipanema, eu ficava impressionada como tinha tantos homens vestidos de mulher. Aquilo sempre me impressionou, né? E aí, quando eles disseram que tinham esse bloco, quando eu fui fazer o outro filme na Penha, aí eu resolvi gravar eles e também, no final, termina com a banda de Ipanema, né? Que é uma banda que sai todo ano e tem uma enorme quantidade de homens vestidos de mulher. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria com... Eles pensam que ser mulher é ter feitão e rebolar e dar gritinho, não é nada disso. Esse negócio de mulher só seduzir já era. Eu me sinto envergonhada. Deve ser dificílimo passar o ano inteiro reprimindo essa frescura toda, né? Coitado. Boa lembrança. Realmente, eu não mostrei só eles, mostrei que eles eram, quer dizer, lá no Bloco das Piranhas, né, arrumados pelas próprias mulheres. Então, é como se eles pedissem um consentimento a elas de estarem fazendo aquela, como é que se diz, performance que tá na mente deles, né? Porque senão eles não ficariam tão contentes representando aquele papel de mulher. E eu achei interessante mostrar que elas aprovando é como se fosse uma brincadeira de criança, né? Mas não é.
pesquisei sobre a história e vi que essa história de se vestir de mulher não era uma coisa moderna, atual, vem de muito longe. Então eu pesquisei e achei aquelas fotos, tem uma até de 1913, os homens já se vestiam de mulher. Então é muito interessante tudo isso, porque mostra como a humanidade gosta de compreender essas duas vertentes dentro da personalidade deles, né? As músicas também fazem parte da pesquisa. Assim como eu encontrei as fotos, eu pesquisei também sobre as músicas que falavam do assunto. E aí, entendeu? Eu botei várias. Eu acho que ficou interessante, porque o assunto também é contado através dessa história das músicas, né? E das épocas que as músicas foram compostas. Só no carnaval, só no carnaval. Ih! Diz aí, diz da minha mãe. Foi da minha mãe, foi da minha avó, foi da minha tataravó, e agora eu tô aqui com o vestidão aqui, moro, e brincando esse carnaval maravilhoso. Daqui eu vou dar pelo mundo, mano. Eu não sei pra onde é que eu vou, não tem destino não, velho. Tira um clone aqui, dá perninha. Vestidinho. Eu, em geral, eu vou bastante antes da filmagem, entendeu? Porque aí eu conheço as pessoas me conhecem, então quando eu chego com a câmera, aí já está todo mundo mais acostumado. A Regina Veiga, ela estudou cinema também na escola de Bruxelas, é o INSAIS, Instituto Nacional Superior das Artes e Espetáculos de Difusão. E então foi interessante essa como é que se diz? Essa troca, né? Porque como a gente fazia parte, já se conhecia aqui antes no Brasil, a gente fazia parte do mesmo ciclo de amizades, né? Nós nos conhecemos na universidade. E o irmão da Regina estava já estudando na Bélgica. E ele que disse, vocês podiam fazer o curso de cinema aqui e não em Paris, porque naquele tempo todos os brasileiros queriam ir para Paris. E lá também tem um cinema, uma escola de cinema muito potente. E o interessante é que eu tinha professores que vinham da França dar aula para a gente na Bélgica. E morar na Bélgica também foi muito mais fácil, né? Que era uma cidade menor, as coisas não eram tão caras, né? E a Regina, depois, ela não completou o curso. Ela foi fazer um outro curso na França e a gente se reencontrou de novo aqui no Brasil e fizemos, nessa época, 3 filmes juntas, porque era a época que tinha um curta brasileiro antes de um longa estrangeiro. Então você tinha que fazer um filme até 10 minutos, mais ou menos, e eles passavam nos cinemas. Passavam em todos os cinemas, não só no Rio de Janeiro, passava em São Paulo. Então foram 3 filmes que a gente fez junto. Era Com Choro e Tudo na Penha, Só no Carnaval, e o terceiro... Ana Letícia. Ana Letícia, que era uma amiga querida, uma gravurista, entende? E ela morava na Urca. Aí quando eu voltei da Europa, eu ia muito à Urca linda, né? Então, aí ela virou filme também. E esses filmes foram muito projetados. Então, teve alguém que, um colega meu de trabalho, né? Ele era até um fotógrafo, muito meu amigo, e ele chegou e disse assim, você acabou com os homens.
Falei, como? Então ele achou que eu estava fazendo uma crítica ao fato deles se vestirem de mulher. Mas, na verdade, eu estava querendo dizer que se eles tinham essa vontade, é porque existe dentro de nós um desejo, né, de experimentar as duas maneiras de ser, né? E que a nossa sociedade estratificou, disse: homem faz isso, anda assim, não pode rebolar, não pode nada, e mulher faz assim. Então tá tudo você já cresce com aqueles conceitos. E o interessante é que no carnaval você pode quebrar esses conceitos, que é o que eles fazem, né? E aí eu mostrei desse modo que estavam quebrando certas coisas estratificadas, né? Que o homem deve se comportar assim, a mulher deve cruzar a perna desse jeito e tal. E a reação, uma delas foi essa: acabou com os homens. Eu falei, não, eu estou mostrando tem uma parte deles e que nós também temos que considerar. Interessante foi isso, porque mulher não é nada disso significa que aquele exagero, né, está no imaginário deles, né, de sedução, de poses e tal. Então, as meninas que reagiram na Banda de Ipanema, mulher não é nada disso, no sentido de que não precisa tanto para você. Se você simplesmente pudesse ser mulher e homem, no caso, né, não precisava daquele exagero de demonstrar. Eu coloquei isso no filme para dizer que, apesar de eles estarem se vestindo de mulher, eles acham que a vida da mulher não é legal, né? Que tem que usar sapato alto. No fundo, está se falando dentro de um contexto de uma dominação da mulher que não devia existir. Não é isso. Por isso que eu coloquei essa frase, entendeu? Porque se ele preferia vir cachorro, é porque a vida da mulher é difícil nessa sociedade. Ela não tem não, quer dizer, mesmo naquela época, né? Agora nós até avançamos nesse sentido, ela não tinha um lugar que ela merecia dentro da sociedade. É isso.